Você já pensou em facilitar o seu dia a dia de encomendas, aumentar o seu fácil venda, mas aumentar a produtividade sem perder a qualidade, assim como as grandes confeitarias, e conquistar clientes todos os dias? E é justamente isso que eu vou compartilhar com vocês nesse conteúdo, para você facilitar a sua produção. Então, hoje eu trago uma base coringa com mais de 10 combinações no copo da felicidade. E é claro que essa base você pode utilizar aí em outros preparos também. E é claro que eu vou compartilhar com vocês os sabores mais pedidos, os queridinhos mesmo, que só pelo nome você já faz a venda. Para você ter venda todos os dias e faturar bastante. Como é um fácil venda, você já sabe que eu compartilho o custo da minha receita. Então, bora pro vídeo e fiquem ligadinhos até o final. Eu te garanto que vale a pena e tem muitas dicas importantes ao longo do vídeo. E como eu quero deixar esse conteúdo bem completo, eu vou compartilhar também o brownie com vocês. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate, estou utilizando o blend e é o chocolate mesmo. Mas é claro que se você quiser utilizar a cobertura também dá certo. Já tem um vídeo aqui no canal eu fazendo vários testes e mostrando para vocês. Vou deixar o link aqui na descrição. E nesse chocolate eu vou colocar 6 colheres de sopa de margarina sem sal. Pode ser manteiga também, aí vai da sua preferência. E vou fazer o derretimento no micro-ondas de 30 e 30 segundos. E cada pausa de 30 segundos eu mexo para ele não queimar até que ele derreta por total. Vou reservar um pouco para eu fazer a outra parte do brownie. E vou utilizar 4 ovos, eles estão grandes, em temperatura ambiente. Vou dar uma leve misturada nos ovos. E vou utilizar uma xícara e meia de açúcar refinado. Percebam que a meia xícara tá um pouquinho mais cheinha. E quem acompanha o canal sabe que aqui no vídeo eu passo todas as medidas em xícaras para tentar ajudar quem não tem balança. Mas eu não trabalho assim, eu só trabalho em gramas. E por isso eu deixo na descrição as medidas em gramas. Você tem mais precisão na sua receita, é mais fácil para precificação. Aqui eu vou misturar os meus ovos com açúcar, até que eu ergo meu fouet, ele não vai estar mais caindo assim, ó, despedaçando. Eu não preciso agregar ar, mas eu preciso misturar bem. Até que fique assim, eu ergo meu fouet, ele cai inteiro, ele não fica mais despedaçando. Feito isso, eu vou colocar o restante dos ingredientes que já estava reservado. Misturo novamente. Feito isso, eu vou colocar uma xícara de farinha de trigo, é sem fermento, e a medida da minha xícara é 200 ml de capacidade. Vou colocando aos poucos e misturando. E também vou utilizar 2 colheres de sopa de chocolate em pó, esse é o 50% cacau, e misturo com o restante da farinha de trigo. Até que fique assim, tudo bem homogêneo. E vou utilizar uma forma retangular. A medida dela é 27 de comprimento, 18 de largura e 4,5 de altura. Mas, gente, não precisa se preocupar tanto com o tamanho da forma. Aqui é só para vocês terem uma base. Qualquer forma aí dá certo, porque eu vou cortar esse brownie. Nessa forma, eu coloquei um papel manteiga no fundo e no papel manteiga eu passei um pouquinho de margarina. Vou transferir toda a massa do brownie, ajeitar e levar para forno pré-aquecido a 180 graus. E aqui no meu forno, o brownie assa por 20 minutos. Mas é claro que esse tempo pode mudar aí de acordo com cada forno. Lembra, tá, gente? Brownie não pode assar demais e o palitinho ainda sai um pouquinho sujo. O meu já assou, já esfriou. Agora eu vou partir para o desenforme. Eu gosto de utilizar essa espátula porque assim eu consigo manter mais a casquinha do brownie e ele ficar aparente no meu copo. Mas se você não tiver, não tem problema, utilize aí uma faca.
Vou soltar bem as laterais, vou virar em uma bandeja, retirar o papel manteiga e cortar o meu brownie em cubinhos. Aqui dá para bastante copos da felicidade, então se você não fizer uma grande produção assim como a minha, você pode preparar também metade dessa receita. E corto em cubinhos para ficar bem legal no meu copo. E se você já quiser deixar o seu brownie pronto e utilizar ele conforme os seus pedidos, tem a opção de você deixar ele bem cortadinho, do jeito que eu tô mostrando pra vocês, na geladeira, sempre bem tampadinho pra não ressecar e perder a umidade. Assim você consegue montar também os seus copos conforme o seu pedido. Assim você não perde cliente também nem produtos. E essa base que eu vou compartilhar com vocês permite a saborização tanto quente e fria. E se na hora que você for fazer a montagem do seu copo, você acha que o seu brownie tá muito duro porque ele ficou na geladeira, é super normal por conta das gorduras. Você pode aquecer ele no micro-ondas de 30 segundos ou 40 segundos até você perceber que ele já tá normal. Aí você faz a montagem do seu copo normalmente, assim facilita muito, né? E olha que lindeza de brownie, como tem de ser. Casquinha por cima e bem úmido por dentro. E aqui o formato dos quadradinhos você pode cortar conforme o seu copo. E agora vamos partir para o recheio, será a nossa base coringa. Eu vou utilizar 2 caixas de leite condensado, 4 caixas de creme de leite. Eu gosto de utilizar sempre a mesma quantidade dele, para assim eu deixar bem suave e aceitar várias saborizações sem ficar enjoativo. E para mais cremosidade desse creme também, 250 ml de leite, estou utilizando integral. Vou misturar muito bem antes de levar para o fogo e é somente isso, gente. E essa base você pode utilizar também em vários outros preparos, assim como bolos no pote, que é um ótimo faz-venda, sobremesas, bombom recheado, que algumas pessoas chamam de trufas, cones, pão de mel. Só com essa base, você já consegue deixar o seu cardápio amplo. Se você tiver aquela panela mexedora, melhor ainda, você pode fazer uma boa quantidade, porque essa base também aceita o congelamento. E você consegue muitos sabores com a base fria. É claro que alguns você precisa estar com a base quente, mas é claro que eu também vou dar dicas para vocês para isso. E levei a minha base para fogo médio, mexendo sempre até o fim do preparo, não posso parar de mexer. Façam sempre uma panela bem grande, porque ela sobe bastante. E eu vou deixar nesse ponto mais molinho mesmo. Eu ergo a minha espátula, ela cai ainda totalmente líquido e também nem faz o ponto de escrever. Aqui, quando começou o cozimento, ficou mais ou menos 4 minutos. É claro que esse tempo pode mudar de acordo com o seu fogão, mas só para vocês terem uma base. Já dividi essa base em 2 partes, cada parte aqui tem 750 gramas de base. Não é regra, tá, gente? Você pode dividir a sua base conforme a sua necessidade, ou então deixar mais pra ninho, mais de chocolate, conforme o seu público gosta mais. Ou então, você pode deixar toda a base branca aí saborizando conforme o seu pedido. Aqui eu fiz dessa forma para esse vídeo ter mais precisão nas medidas. A primeira eu vou saborizar de chocolate ao leite, já coloquei na base 1,5 colher de chocolate em pó, 50% cacau. E aqui eu tenho 120 gramas de chocolate, é chocolate nobre mesmo. Para assim eu ganhar no sabor, estou utilizando o blend. E aqui eu tenho 2 colheres de sopa bem cheia de Nutella. Vou colocar na minha base, vou misturar bem, demora um pouquinho para o chocolate derreter, então é misturar até ficar homogêneo. Aqui eu já vou saborizar a minha base de Nutella, porque quem não gosta de Nutella, né, gente? Mas é claro que você pode saborizar sim a sua base somente de chocolate, não é regra ter a Nutella.
Enquanto o chocolate derrete nessa base, eu já vou saborizando a próxima, que será leite ninho, leite ninho trufado, porque eu vou colocar chocolate também. E aqui eu tenho uma xícara de leite em pó, a xícara que eu utilizo de 200 ml de capacidade. E 120 gramas de chocolate branco, também estou utilizando o Nobre. Eu sei que vocês vão me perguntar, dá certo com a cobertura? Gente, como eu sempre falo, dá certo sim, mas você não vai fazer um copo da felicidade com cobertura, mesmo sendo uma de boa qualidade. Porque no copo da felicidade, o cliente sempre espera o melhor sabor que você pode entregar para ele. E aqui é a mesma coisa, agora eu vou misturar até que o chocolate derreta, o leite em pó dissolva por total. Se precisar, pode passar o fouet elétrico ou a batedeira, o que for da sua preferência. A minha base já está pronta, já derreteu todo o chocolate, agora eu vou colocar um plástico em contato e deixar esfriar totalmente. E a mesma coisa com a base de ninho, meu chocolate já derreteu, tá totalmente homogêneo, vou colocar o plástico em contato. Se você quiser deixar esfriar na geladeira, também dá certo, não tem problema se mexer na estrutura, porque é uma sobremesa no pote. E os meus recheios já esfriaram, já vou partir para a montagem dos copos. E para mais cremosidade, eu vou misturar aqui bastante com a espátula mesmo, se você preferir. Pode misturar com a ajuda da batedeira ou fouet. Vou fazer isso com os dois recheios e também vou separar uma quantidade dos dois para eu acrescentar chantilly batido. Separei 300 gramas de creme, tanto de chocolate e ninho, e em cada um eu vou colocar 100 ml de chantilly batido em ponto firme. E como às vezes tem dúvidas como eu separei esse chantilly, vou falar para vocês. Peguei 100 ml no copo medidor, bati, deixei em ponto firme e acrescento no meu recheio. Gosto sempre de acrescentar aos poucos, porque assim eu trago mais leveza. Já fiz no creme de ninho, vou fazer a mesma coisa com o creme de chocolate. Essa quantidade que eu passei para vocês não é regra, tá? Ah, eu quero mais creme ou então eu quero mais chantilly. Pode mudar aí conforme o seu gosto. Eu sei que muitas pessoas não gostam de chantilly, mas como eu sempre falo, utilize um de boa qualidade que vai dar tudo certo. E eu recomendo que você faça dessa forma também, porque a referência do copo da felicidade são recheios, texturas e sabores diferentes. E o chantilly ajuda muito nesse sentido. E com apenas um recheio, no caso é a base, o tanto de sabores e texturas que eu consigo. E olha que lindeza de recheio que já fica. Vou colocar todos em uma manga de confeitar para facilitar na montagem. Também vou utilizar uma ganache. Eu vou preparar bem rapidinho aqui com vocês, porque eu já trouxe várias vezes no canal. Aqui eu tenho 300 gramas de chocolate, utilizei o Nobre também no sabor blend, já está derretido, fiz isso no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Cada pausa de 30 segundos eu mexo para o meu chocolate não queimar e não superaquecer. Mesmo sendo recheio ou ganache, a gente precisa dessa preocupação. E coloquei 200 gramas de creme de leite no chocolate. O meu creme de leite precisa estar em temperatura ambiente ou levemente aquecido, para ele acompanhar a mesma temperatura do chocolate e eu conseguir deixar bem homogêneo. Misturei tudo muito bem e agora, para mais cremosidade e brilho na minha ganache, eu vou colocar 100 ml de água filtrada e ela também está em temperatura ambiente. Se o seu dia aí tiver muito friozinho, aquece também um pouquinho no micro-ondas. Muitas pessoas se surpreendem com essa ganache. Ela é econômica e você não perde a qualidade. E para quem não sabe, dá para fazer ganache só com o chocolate e a água, nem precisa do creme de leite. Aqui eu vou misturar tudo muito bem até ficar homogêneo. Eu já tenho uma ganache bem fluida. Aqui eu já vou utilizar a ganache para montagem, mas se você quiser ela mais encorpada, você pode deixar meia hora na geladeira, assim traz mais facilidade para sua montagem também. E para a montagem dos copos, eu vou utilizar essa embalagem, ela tem 200 ml de capacidade, é o copo bolha.
eu compro o copo e a tampa separado, e eu prefiro ele porque ele é maior, então dá a impressão sempre de vir mais. E agora eu vou partir para a montagem. O primeiro será leite ninho com morango. A primeira camada será o creme de ninho, coloquei 41 gramas, mas era para ser só 40. Depois venho com a mousse de ninho, que será 30 gramas. Se você puder também fazer na balança para você ter um padrão, é legal, mas se não tiver, é só você colocar a olho mesmo que também dá certo. E sempre vou ajeitando os recheios para não ficar ar. Feito isso, eu vou colocar 25 gramas de brownie. Tento sempre deixar bem arrumadinho. Depois, eu coloco 20 gramas de morango, já está higienizados. E eu não gosto de cortar em pedacinhos muito pequenos. Depois, eu repito a montagem. Coloco 30 gramas da mousse. 50 gramas do creme de ninho, coloco um pouquinho a mais agora. E finalizo com 18 gramas da ganache. E para decoração, eu vou utilizar morangos, brownie e granulados. Aqui, o meu morango e o brownie vai afundar um pouquinho na ganache, mas se você não quiser, é só esperar essa ganache firmar um pouquinho e colocar a decoração. E a segunda opção, a montagem do mesmo jeito, só que é ninho com brownie, não coloquei o morango, assim tem até mais validade. E a terceira opção é a montagem do mesmo jeito, utilizando os recheios, só que eu vou utilizar uva, já está higienizada, e essa uva é sem semente. Essa opção também dá para você colocar brownie. E finalizei com a ganache, uva e granulados. E a quarta opção será choconinho com morango. Comecei com a ganache no fundo do meu copo, tanto que a ganache ainda estava bem molinha. Coloquei uma camada de leite ninho, a mousse de chocolate, foi a qual eu coloquei o chantilly, pedaços de brownie, pedaços de morango. E, gente, esse daqui é o primeiro que vende. Venho com a mousse de chocolate e depois eu venho com o creme de ninho. Finalizei com o ganache, só que esse eu vou colocar a decoração depois para ela não afundar. E a quinta opção, vamos para a saborização, que é a maior dica que eu quero dar para vocês nesse vídeo, para facilitar. Aqui eu tenho o meu creme de ninho e vou saborizar utilizando o pó de morango, aquele pozinho da Mavalério. Nesse caso, eu não vou utilizar o suco, porque ele contém açúcar. E esse recheio já está um equilíbrio para ele ficar suave. E o pó da Mavalério não tem açúcar, porém, a gente precisa tomar cuidado com ele. É colocar aos poucos e experimentando. Se você coloca demais, você acaba estragando. E como vocês viram, o meu creme está frio e vai dar super certo. Eu vou colocando o pó aos poucos e essa quantidade também vai depender da quantidade de recheio que eu tenho. Então, vocês façam o mesmo, tá? Coloque sempre aos poucos e experimenta. E, gente, olha como já ficou o meu recheio. Por ele estar frio, ele já dá o ponto que ele vai ficar. E para eu deixar mais maleável, pois é um copo da felicidade, eu vou colocar geleia de morango. E essa geleia é bem saborosa e pedaçuda, então você pensa na maravilha que fica esse copo. Misturo tudo e já está pronto. Viram que facilidade? E esse pó da Mavalério tem de vários sabores, então dá para você ter muitos recheios só dessa forma. E é claro que essas saborizações, o sabor de leite ninho e chocolate vai sumir. Então, se você quiser utilizar apenas a base neutra, a qual eu não saborizei com o leite em pó e o chocolate, vai ser mais econômico. E a quinta opção será napolitano. Coloquei a mousse de leite ninho, venho com o recheio de morango, depois venho com a mousse de chocolate, lembrando que ela também é de Nutella.
Depois eu venho com o brownie e finalizo com a mesma sequência dos recheios, mousse de leite ninho, morango e chocolate. Aqui, se você retira o creme de ninho, também tem a opção de sensação, que é morango com chocolate. Vou deixar outras opções aqui para vocês também. Não passei porque não deu os cremes, tá, gente? Você utilizar os cremes de ninho e os cremes de Nutella, que são os de chocolate, colocar brownie e Kinder Bueno. Você já tem um copo de Kinder. Ou também você utilizar os dois recheios de chocolate, colocar brownie e Kit Kat. Você também tem um copo de Kit Kat. Esse vocês viram que eu finalizei com a mousse, porém eu utilizei o bico 1M da Wilton para a finalização ficar um pouquinho maior. Mais uma dica, tá, gente? Sempre puxe essa finalização mais pro meio do copo. Se você deixa muito na lateral, vai pegar na tampa. E esse eu finalizei com morango granulado preto e branco para combinar com o copo. E, gente, olha que copo lindo. Para mim, esse é o mais chamativo. Agora, eu vou preparar de Nutella. E, para isso, eu quero intensificar mais ainda o sabor de Nutella no creme de chocolate. E eu peguei o meu creme de chocolate, coloquei uma quantidade de Nutella, não precisa ser muito, porque eu também vou utilizar pasta saborizante no sabor de avelã. Mas ela é opcional, ela só vai intensificar muito o sabor de Nutella. Misturo e aqui eu já tenho um creme com bastante gosto de Nutella. E para a sexta montagem, que será leite ninho com Nutella, eu coloquei uma quantidade de ganache no fundo. Venho com o meu creme de ninho com paciência, porque minha ganache estava bem molinha. Essas camadas eu deixo um pouco mais fina do que o normal. Coloquei um pouco do creme de Nutella e agora eu venho com a mousse de leite ninho. Depois venho com o brownie, sempre colocando arrumadinho. Depois a mousse de leite ninho. Creme de ninho e o creme de Nutella. E para finalizar, vou utilizar a mousse de chocolate, que também tem Nutella. Também estou utilizando o bico 1M da Wilton. E para decoração, utilizei brownie e granulados. E a sétima montagem será do biscoito Oreo. Gente, aqui só me restou a mousse de leite ninho, mas eu também utilizo o creme de ninho. Na montagem, já falo para vocês como. E para saborização, eu vou utilizar gotas de Oreo. Já mostrei várias vezes para vocês aqui no canal. Pode ser a bolacha também, mas como eu sempre falo, para mim não compensa despedaçar a bolacha. Então, eu vou nas gotas mesmo. Aqui, você só faça essa saborização na hora da montagem, para você não ficar mexendo no recheio e ele ficar cinza, porque essas gotinhas se desfaz por conta da umidade. Para essa montagem, eu comecei com a ganache, já vim com a mousse de Oreo, mas no meio aqui teria o creme de ninho. Assim também vai ser um copo da felicidade, mas lembrando a referência do copo, precisaria aqui do creme de ninho também. Mas, para eu conseguir mostrar para vocês, eu fiz dessa forma. Venho com os pedaços do brownie e a próxima camada vou colocar a mousse de Oreo, mas aqui eu colocaria o creme de ninho. Feito isso, eu venho com as bolachas, essa daqui é o mini Oreo, e venho com a mousse. Finalizo com a ganache e para decoração também vou utilizar as bolachas. Coloquei um pouquinho de recheio só para fazer um travesseirinho e a bolacha ficar em pé e coloco granulados também. E a oitava montagem será de Nutella. Começo com a ganache, depois eu venho com a mousse de chocolate. Coloco uma boa quantidade de Nutella pura. Venho com o creme de Nutella, o qual eu intensifiquei o sabor. Coloquei pedaços de brownie e pedaços de morango.
E repito os recheios: a mousse de chocolate e o creme de Nutella. Coloco mais Nutella pura e vou finalizar com a mousse utilizando o bico 1M. E para decoração, coloco apenas morango. E a nona montagem será chocolate com uva. Fiz uma camada de ganache, uma camada da mousse, ali ela quase sumiu, mas eu fiz. Coloquei uvas, mousse, o creme de chocolate. Coloquei só um pouquinho de ganache e vou finalizar com uvas e granulados. A 10ª montagem será choco brownie. Comecei com a ganache, venho com a mousse de chocolate, creme de chocolate, brownie e repito as camadas de recheio, mousse e o creme de chocolate. Finalizo com um pouco de ganache, brownie e granulados. E o último será chocolate, morango e uva. Fiz as camadinhas dos recheios e intercalei com as frutas. Vou compartilhar com vocês o custo dessa receita. Vou deixar passando aqui na tela todas as informações para vocês. O custo da receita somente dos ingredientes foram de R$ 53,16 para 14 copos. Aqui é o copo simples. É claro que se eu for acrescentar algo mais, eu tenho que incluir nos cálculos. O aplicativo sugeriu para as minhas vendas o valor desse copo de R$ 14,59. E sobre a validade, os copos que eu utilizei somente o brownie, eu dou a validade de 7 dias. Com as frutas, eu dou a validade apenas de 2 a 3 dias. Isso depende também da qualidade da minha fruta. Essa validade sempre sendo mantida em refrigeração. Eu não congelo o copo pronto, e sim os recheios, e vou fazendo a montagem conforme os pedidos. Os recheios podem ser congelados por até 90 dias, facilita muito, né, gente? E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Querem mais vídeos assim no canal? Então, você já sabe, deixa aqui o seu comentário que para mim é muito importante. Depois é só tampar os copos e colocar sempre a validade. E estão prontos para a gente vender e faturar muito. E fora que fica lindo, né, gente? E copo da felicidade, pode apostar que vende o ano inteiro. Aqui no friozinho, eu vendo muito mais doces do que no verão. E fica um mais bonito que o outro, né? E é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, que te ajude, te inspire, não só para os copos da felicidade, como em outros produtos. E se você gostou, não esquece daquele like, deixe o seu comentário também e, se puder, compartilhe para mais pessoas. E é claro que eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau, tchau!